Muita bênção é o que nós desejamos para você que agora se reúne conosco. Seja bem-vindo ao programa A Redenção, que está só começando. E aqui no programa A Redenção estamos trilhando um caminho bonito, viu? Bonito de santidade, bonito de busca por Deus, tendo sempre como guia os ensinamentos de Santo Afonso e, claro, contando sempre com a graça de Deus. Sempre junto conosco também Padre Frederico Ozanam, que é missionário redentorista, filho de Santo Afonso, não é, Padre? Isso aí, redentorista, filho de Santo Afonso e que também quer cada vez mais crescer no amor a Nossa Senhora. Amém, amém. Ô Padre, nós estamos meditando uma obra muito importante de Santo Afonso. Uma obra, a mais bela obra mariana de Santo Afonso, chamada Glórias de Maria. E nesse nosso itinerário de fé, nós estamos refletindo a primeira parte dessa obra que trata da oração da Salve Rainha. E hoje o nosso tema específico a partir desta obra de Santo Afonso é Mãe que intercede pela nossa salvação na hora da morte. Ô Padre, quando eu li esse trecho de Santo Afonso, falando que mãe que intercede por nós na hora da morte, pela nossa salvação, e aí eu fiquei pensando, então quer dizer que quando está ali, não sei se o senhor vai ter essa resposta, né? Quando a pessoa está ali, perto de morrer, se ela se arrepende de todos os pecados, ela pode conseguir a salvação? Se ela tem um arrependimento verdadeiro, sincero, né? A contrição perfeita que chamamos, ela, claro, pode ter essa salvação. E aquilo que nós também rezamos na bela oração da Ave Maria. Rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Então é esse a nossa meditação de hoje. Que o Espírito Santo nos conduza, que não nos assustemos com esse tema, mas que o nosso coração se abra para acolher a graça de Deus que tanto nós precisamos. Aqui no programa Redenção, esse nosso contato com a Palavra de Deus é muito importante, né? Faz toda a diferença nesse momento de oração que nós vivemos juntos. Então, se você tem aí a sua Bíblia em mãos, é possível pegar a Palavra de Deus, abra lá no Evangelho de São Lucas, no capítulo 2, versículos de 25 a 35. Lucas 2, 25 a 35. E a palavra nos diz assim, ó. Ora, havia em Jerusalém um homem chamado Simeão. Este homem, justo e piedoso, esperava a consolação de Israel e o Espírito Santo estava sobre ele. Fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que não morreria sem ver o ungido do Senhor. Impelido pelo Espírito, foi ao templo e quando os pais apresentaram o menino Jesus para cumprirem as disposições da lei, tomou-o nos braços e bendisse a Deus dizendo: Agora, Senhor, tu deixas ir teu servo, segundo a tua palavra, em paz, porque meus olhos viram a tua salvação, que preparaste à vista de todos os povos, luz para iluminar as nações e glória de Israel, teu povo. Seu pai e sua mãe ficavam admirados com o que se dizia a respeito dele.
Simeão os abençoou e disse a Maria, sua mãe: Este é destinado a ser causa de queda e de reerguimento de muitos em Israel, e a ser sinal de contradição. Assim serão revelados os pensamentos de muitos corações. Quanto a ti, uma espada te traspassará a alma. Palavra forte, muito conhecida, sim, que nos mostra o quanto, diante de tudo que nós vivemos, e aí situações de morte, o quanto nós precisamos confiar em um plano de Deus, não é, Padre? Para a nossa vida, para que através desse plano alcancemos a salvação. Isso, o texto que nós ouvimos, esta perícope, este trecho bíblico, narra o tão conhecido episódio em que Jesus é apresentado no templo. E ali quem o acolhe é o próprio Simeão, que tinha sido avisado pelo Espírito Santo de que ele contemplaria, ele veria esta grande graça, o tão esperado Messias em seus braços. E ele vai louvando, bendizendo a Deus nesse trecho, por toda a sua vida e pela a oportunidade feliz de ter diante dele, em suas mãos, ele que era justo, um homem reto, íntegro, ele teve em suas mãos o próprio Salvador. Por isso ele fala, inclusive, da sua partida, da sua morte, mas com contentamento, alegria, porque cheio de paz. Diz assim Simeão: Agora, Senhor, tu podes deixar o teu servo ir, porque ele encontrou paz. Que paz é essa? Jesus, meus olhos viram a tua salvação. Salvação esta que preparaste à vista de todos os povos para iluminar todas as nações como luz. Ou seja, esse encontro com o Salvador da humanidade, Deus menino, Verbo feito carne, que encheu Simeão de alegria e muita paz, serenidade, para enfrentar inclusive a hora derradeira. E Maria, nossa Mãe Santíssima, recebeu de Simeão nesse momento aquela profecia: uma espada de dor traspassará a sua alma. Claro, de forma fortíssima na morte do seu amado Filho Jesus, mas também ao longo da sua vida junto ao Cristo. Palavra que nos enche de força. Peçamos este dom da fortaleza à nossa amada Mãe Nossa Senhora, ela que roga, intercede por nós agora e também na hora da nossa travessia final. Peçamos, clamemos esta graça sempre à nossa amada Mãe. E que tenhamos essa grande graça, não é, Padre, de se passarmos aí uma vida não conseguindo ver Deus e experimentando Deus, que ao menos na hora da nossa morte, que possamos com o coração contrito fazer essa experiência de perceber Deus, não é, Padre, ali, Isso. que sempre nos quer perto dele e que quer nos conceder a salvação, Isso. a vida eterna. É importante da nossa parte buscarmos sempre a Deus, e Maria sempre vai tomando-nos pelas mãos para nos levar até Ele. Se eu sei que eu estou no caminho do erro, do pecado, eu preciso me emendar, de Santo Afonso, ou seja, mudar de vida. É a minha conversão, essa mudança pela graça de Deus e pelo meu esforço, para que a minha vida possa frutificar, florescer. Aquilo que eu busco aqui, como Simeão esperava ver o Salvador, eu possa já contemplar Jesus e a Ele entregar a minha vida com esta resolução firme. Amar sempre cada vez mais a Deus por uma vida reta, santa, a exemplo dos santos e santas e especialmente de nossa amada Mãe, a Virgem Maria, sempre. Ô Padre, eu quero destacar aqui algo que nesse trecho Santo Afonso citou, de Santo André Avelino. Ele diz que conta-se que, estando para morrer, vieram muitos demônios para tentá-lo. Presta atenção na história de conversão. E de tal modo investiram contra ele que deixaram horrorizados os bons religiosos que o estavam assistindo. Viram eles que o santo se lhes inchou com grande agitação o rosto, de tal sorte que se fez todo negro. Viram-no tremer e debater-se, de seus olhos corriam lágrimas e violentos lhe eram os movimentos da cabeça. Tudo sinais da horrível peleja que lhe dava o inferno. Os religiosos,
choravam de compaixão, redobravam de orações e tremiam de pavor, vendo que assim morria um santo. Mas consolavam-se em ver que o santo, presta atenção, repetidas vezes movia os olhos para uma devota imagem de Maria, como quem procurava o seu socorro. Vinha-lhes à lembrança a frase na qual ele afirmara que a Mãe de Deus havia de ser o seu refúgio na hora da morte. Então ele estava ali passando por aquela dificuldade, por todas aquelas lutas, mas sempre com os olhos voltados à Virgem Maria, pedindo a intercessão. Olhos fixos na Mãe do Divino Salvador, a Rainha do Céu, aquela que alcança para nós, junto do seu Filho, a graça de que mais precisamos, e especialmente se clamamos, se cremos, a salvação eterna. Então, essa advogada fiel, recorramos sempre a essa intercessão, como ouvimos essa história, né? Este amor filial, este amor que se volta sempre para a Virgem Maria, porque nos braços dela temos sempre nosso Senhor Jesus, o Divino Salvador, o nosso perpétuo socorro. Ô Padre, quando a gente reza, né, que o Senhor já citou lá no início da meditação, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Quando nós falamos dessa morte, a gente pode pensar assim, que nós não estamos falando só de uma morte física, mas também de várias situações de morte que a gente vive no dia a dia? Podemos ampliar, alargar a compreensão de morte, claro que diz respeito, obviamente, à nossa travessia final, isso sem dúvida, mas também há situações de morte que nós podemos enfrentar, né? Inclusive o risco que corremos de morrermos para a vida na graça de Deus. Então, que ela possa interceder por nós e nos livrar de todas aquelas situações que nos colocam em risco. De tal modo que Santo Afonso vai dizer assim, na relação daquilo que quer nos afastar da graça de Deus. Ele fala assim: como fogem os demônios à presença de Nossa Senhora. O mal teme o poder da Virgem Maria, a Rainha dos Céus. Então, não tenhamos medo de recorrer sempre à intercessão dessa doce Mãe. A gente reza assim na Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, doçura, esta doçura que nos quer ajudar a realizar a nossa travessia, nosso trânsito final, de forma a vivê-lo suavemente. Feliz como Simeão. Eu combati o bom combate pela fé, eu cumpri com a minha missão. Então, que nos conceda esta graça, porque habitualmente nós temos medo e muito medo da morte. Então, esta graça, como diz São Francisco, de abraçarmos quando for a nossa hora, a irmã morte. E aí, o Redenção no Dia a Dia vai ajudar-nos a clamar essa intercessão de Nossa Senhora. Pedir que ela rogue por nós agora e na hora de nossa morte. Fala aí para o pessoal, Padre, qual que é a sugestão dessa semana? Sugestão muito concreta, prática e fácil de ser feita. Rezar a oração da Ave Maria diante das situações que devo emendar-me. Ou seja, as situações que eu sei que eu preciso sempre mais da graça de Deus para me reorientar, para trilhar o bom caminho, né? Seja a situação de tentação que bate à minha porta, eu volto meu olhar para a Virgem, eu faço uma oração mariana, recorro à sua intercessão, mas também naquelas situações que eu sei, preciso me converter, preciso mudar de vida. Então eu conto com o auxílio dessa poderosa Mãe que me levanta quando eu caio, né, no pecado. E, claro, me concede a graça de estar bem juntinho do Filho Jesus, que me faz caminhar de um jeito novo. Sentir o abraço também de Deus Pai para ser um iluminado, aquele que se reorienta para o bem, para a justiça, para a paz, para a vida nova que Jesus vem nos trazer. Amém. Padre, vamos rezar a Ave Maria, então, nós dois agora, para fechar esse momento de meditação? Vamos colocar em prática o que nós estamos meditando aqui, não é isso? Isso mesmo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.
Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Amém. E o programa Redenção tem sim um objetivo grande, juntamente com os ensinamentos de Santo Afonso, de te inspirar para viver uma vida feliz na graça de Deus. Por isso nós estamos conhecendo juntos a missão de homens que, através do carisma do Santíssimo Redentor, da congregação dos missionários redentoristas, fizeram a diferença na vida de muitas pessoas. Hoje nós vamos conhecer a história e a missão do servo de Deus, Padre Antônio Losito. Prestemos atenção. O venerável servo de Deus Antônio Filomeno Maria Losito nasceu em 1838 em Canossa, na Itália. Perdeu os pais aos 4 anos e se mudou com os 5 irmãos para a casa da avó materna. Em 1845, o venerável servo de Deus entrou no seminário de Canossa juntamente com um dos seus irmãos. Na mesma cidade, conheceu acidentalmente um padre redentorista. Impressionado com a atitude humilde dele, ele pediu para ingressar na congregação do Santíssimo Redentor e foi acolhido no noviciado. Em abril de 1862, foi ordenado sacerdote. Em sua cidade natal, se dedicou em particular ao ministério das confissões, à pregação nas cidades vizinhas, à ajuda aos pobres e aos doentes. Ocupou o cargo de prefeito de estudos da província napolitana dos Redentoristas. Em 1907, foi nomeado reitor do Santuário de Santo Afonso e, posteriormente, superior provincial. Adoecendo de câncer, o servo de Deus faleceu no dia 18 de julho de 1917 na cidade italiana de Pagani. Os santos nos mostram que é possível viver a vontade de Deus em nossa vida. O Senhor nos chama a sermos santos como Ele é santo. Contar com a graça dEle, claro, nos empenharmos nisso. Hoje, a vida desse servo de Deus, Padre Antônio, nos mostra essa possibilidade grandiosa de alargarmos os nossos horizontes, ou seja, entregarmos-nos à realização da Palavra de Deus, consumirmos a nossa vida nesse serviço dedicado, esforçado pelo bem do próximo. Então, não se esqueça jamais de realizar na sua vida este chamado feito pelo Senhor Deus. Que alegria é poder, através do programa Redenção, sempre inspirar você, né? Trazer aqui os ensinamentos de Santo Afonso para que nos inspiremos a buscar a santidade, a contar sempre com a intercessão de Nossa Senhora. E hoje nós vamos deixar um pensamento para você continuar essa meditação aí durante a semana, talvez junto com a família, partilhando com a família tudo que você experimenta conosco aqui no programa Redenção. Santo Afonso diz assim, animemo-nos nós também, ainda que sejamos pecadores, tenhamos confiança que Maria há de vir assistir-nos na hora da morte, consolando-nos com sua presença, se a servirmos com amor durante os dias que ainda nos restam no mundo. Que consolação, ó meu Deus, não será nossa quando no último momento da nossa vida, tão decisivo para a causa da nossa salvação, virmos ao pé de nós a Rainha do Céu, assistindo-nos e consolando-nos com a promessa de sua proteção. Experiência bonita essa, hein, Padre? Essa experiência de quem ama profundamente a Virgem Maria como mãe e confia-se a ela, esta assistência, esta promessa de proteção da Virgem. Portanto, Santo Afonso, quando reflete nesse pensamento, esta confiança maternal do filho na mãe, ele nos convida a nos animarmos. Falarmos desta realidade para muitos tão difícil, mas que faz parte também da nossa vida. Então, este ânimo, para quê? Para fazermos valer a pena a nossa vida. Seja sempre na nossa vida esta resposta, como foi da Virgem Maria, de muito amor a Deus que nos criou por amor e também nos quer salvar com este amor encarnado que é o seu Filho Jesus.
Que façamos essa experiência sempre, de contarmos aí com a intercessão da nossa mãe e com certeza ela estará do nosso lado, agora e na hora da nossa morte. Vamos rezar, Padre, contando com essa graça? Vamos lá, contando com essa intercessão tão especial e bendita. Ó Maria, no sangue de Jesus e na vossa intercessão ponho toda a minha esperança. Sois Rainha do céu, a soberana do universo, numa palavra, sois Mãe de Deus. É verdade que sois muito elevada em dignidade, mas vossa grandeza não vos afasta de nós, senão que faz com que tenhais ainda mais compaixão de nossas misérias. Assim que vos invocamos, vindes em nosso socorro. Prevenis até nossas preces com os vossos favores. Vós nos consolais nas aflições, dissipais as tempestades e venceis os inimigos. Mãe soberana, confio em vós. Ó Consoladora dos aflitos, consolai uma alma aflita que a vós se recomenda. Aflito estou por causa dos remorsos de uma consciência tão sobrecarregada de pecados. Não sei se os tenho chorado como devia. Vejo todas as minhas obras cheias de defeitos e manchas. Ó Maria piedosa, consolai-me. Obtende-me verdadeiro arrependimento de meus pecados. Alcançai-me força para emendar-me e ser fiel a Deus nos dias que ainda me restam e quando eu me achar nas ânsias da morte. Ó Maria, esperança minha, não me abandoneis. Mãe soberana, confio em vós. Trilhemos esse caminho de confiança na intercessão de Nossa Senhora, não é, Padre? Recorramos sempre a essa poderosa intercessão de nossa Mãe. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão da bem-aventurada sempre Virgem Maria, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém, amém. Louvado seja Deus por esse nosso encontro de oração. O mês de maio está na metade, hein, Padre? Nós vamos seguindo com fé, confiando na intercessão da Virgem. Esse mês especialmente dedicado à Virgem Maria, manifeste sempre a ela o seu amor e devoção. Até o próximo encontro. Até lá.